Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal MultiPCode. Nesse vídeo vou exibir para vocês a forma como eu poderia estar trabalhando com a biblioteca OpenCV. A biblioteca OpenCV ela fornece para a linguagem que eu estiver utilizando o poder de trabalhar com visão computacional. Existe uma série de funções implementadas nessa biblioteca que permite que eu trabalhe de maneira fácil e com bom desempenho através de operações utilizadas em visão computacional e algumas operações também realizadas em processamento de imagens. Tá bom? Para fazer o uso dela, eu preciso primeiramente instalá-la no meu computador. Aqui eu estou utilizando Debian 9, Debian Stretch, a versão lançada recentemente. E para trabalhar com OpenCV no Debian, eu preciso instalar o pacote OpenCV e eu vou fazer isso através do comando apt-get. Sudo apt-get install. Em seguida eu preciso informar o pacote que eu quero instalar. Para instalar o pacote para desenvolvimento, eu vou precisar instalar o pacote lib opencv-dev. Esse é o pacote que me habilita a usar a ferramenta nos meus programas. Em seguida ele instala, na verdade ele antes de instalar ele vai perguntar a você se você quer instalar uma série de dependências que ele vai apresentar. No meu caso, como eu já havia instalado anteriormente, ele não perguntou. No seu caso ele deverá perguntar e esse processo irá demorar um tempo bem maior do que o tempo demorado aqui no meu exemplo, tá bom? Vou limpar a janela e aí vamos dar continuidade. Depois de ter instalado a biblioteca, nós precisamos criar um programa em branco aqui, linguagem C++. Vou criar em branco, tá bom? Programa em branco, vou chamar ele de main.cpp. Em seguida vou abrir com o editor de texto Atom, é o editor de texto que eu estou utilizando aqui. Você pode utilizar outro no seu caso. Então, vou criar a função main. Criei a função main, em seguida eu vou fazer a inclusão da biblioteca OpenCV para poder trabalhar aqui com alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou exibir essa imagem aqui utilizando a biblioteca, tá bom? Em outros exemplos nós vamos trabalhar em cima dela, mas o primeiro exemplo vai ser simplesmente fazer com que essa imagem seja lida pelo programa e usando a interface gráfica da biblioteca exiba essa imagem, tá bom? Então a biblioteca que eu vou estar utilizando é HiGuy.h. Essa é uma biblioteca existente na OpenCV que permite trabalhar com interface gráfica. Então eu vou trabalhar com ela apenas nesse primeiro momento. Em outros exemplos nós vamos trabalhar com outra biblioteca que permitirá um conjunto maior de funcionalidades. Então enquanto isso, enquanto nós não alcançamos esse nível, vamos trabalhar primeiramente com exibição de imagem. E aí eu vou precisar criar um objeto que vai ser do tipo IPLImage, uma classe, uma estrutura implementada nessa função HiGuy, aliás, nessa biblioteca HiGuy, que é do conjunto de bibliotecas da OpenCV. E aí vou criar um objeto chamado IMG, vou instanciá-lo através de uma chamada de função, da seguinte função, cv load image. Como parâmetro vou informar o nome da imagem. Qual é o nome da imagem? img, aliás, imagem.jpg. Então vou colocar aqui imagem.jpg, ponto e vírgula. Próximo passo, preciso definir o nome da janela que irá trabalhar com essa imagem. Então eu faço isso através da função cv-named-window, que pede como parâmetro o nome da janela, vou chamar aqui de imagem, e a forma como a janela irá se comportar após a exibição dessa imagem. Eu vou utilizar a constante cv_window_alt_size, vai permitir que a janela assuma o tamanho da imagem. Próximo passo, exibir a imagem. cv_show_image, e aí eu vou usar a janela chamada imagem e vou enviar o objeto que eu criei lá na linha 4, img. Então essa é a forma que eu tenho para exibir
a imagem que eu quero através da interface gráfica da OpenCV. E agora eu vou utilizar a função CV wait, que irá manter a janela aberta até que eu pressione alguma tecla. Enquanto eu não pressionar nenhuma tecla, essa imagem será exibida. Depois que eu pressionar, ela irá fechar e o programa irá continuar. A sua continuação será a liberação do recurso que eu estou utilizando, que no caso é a imagem. Eu vou utilizar a função CV release image e vou enviar a referência da imagem, img. E por fim, vou finalizar a utilização da interface gráfica através da função CV destroy window. E informo o nome da janela. Essas poucas linhas de código aqui são suficientes para fazer alguma coisa, né? É como se fosse um Hello World do OpenCV. Em seguida eu vou lá para o meu terminal, navego até o diretório que eu estou trabalhando com que eu implementei o meu código. Aqui está o diretório. Em seguida eu preciso compilar usando o G++. E aí quem que eu vou compilar? O arquivo main.cpp e como saída eu vou obter o arquivo main. E aí se eu fizer apenas isso, não será suficiente. Ele não vai conseguir encontrar a biblioteca que eu estou trabalhando. Eu preciso utilizar o comando, o seguinte parâmetro, né, para o G++, para que ele consiga identificar a localização das bibliotecas que eu estou trabalhando, que não fazem parte da minha linguagem. São bibliotecas que estão fora do meu pacote padrão da linguagem C++, e aí eu preciso informar onde que eles se encontram. Eu vou fazer isso através do comando pkg-config --libs -cflags OpenCV. Em seguida, foi criado aqui um arquivo binário main. Esse arquivo aqui é executável. Quando eu pedir para executar esse arquivo, o que vai acontecer? Apareceu aqui a imagem que eu pedi para abrir. E ela ficará aberta até que eu pressione alguma tecla. Vou pressionar aqui o espaço, uma barra de espaço, e a figura some. Vou executar novamente, ó. E esse é o comportamento dessas linhas de código, né, linhas de código que eu acabei de inserir aqui. Então, esse é o primeiro exemplo utilizando o OpenCV. Em outros exemplos nós vamos trazer aqui a utilização dessa biblioteca de forma mais objetiva, não apenas exibindo a imagem, mas realizando alguma alteração em cima dessa imagem, ok? Muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo. Valeu!